A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal e diz respeito a irregularidades na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, objeto de investigação da Operação Lava Jato. De acordo com o MPF, entre 2010 e 2014, Fernando Collor recebeu propina em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Ele teria contado com a ajuda de Pedro Paulo Bergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Os três viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O plenário julga se as acusações do MPF foram comprovadas e se os três réus devem ser condenados. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Ele afirmou que o conjunto de provas produzido pela acusação é sólido, comprovando a influência de Collor sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora, o que viabilizou a assinatura de 4 contratos para a construção de bases de combustíveis. Em contrapartida, o ex-senador acabou recebendo 20 milhões de reais. Assim, Fachin votou para condenar Fernando Collor pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. Fixo o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014. Fachin também votou pela condenação de Luiz Pereira Duarte de Amorim por lavagem e organização criminosa e de Pedro Paulo Bergamassi por organização criminosa e corrupção. Além disso, os três réus vão ter que pagar multa por danos morais. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo, a título de danos morais coletivos, a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357 de 1985. O revisor da ação é o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o voto do relator quanto à condenação. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator. Para Mendonça, houve crime de associação criminosa e não de organização. Também considerou que no crime de lavagem de dinheiro houve apenas uma prática e não várias, como entendeu o relator. Entendo, porém, que os diversos atos e depósitos praticados pelos réus como forma de lavar os recursos configuram, em verdade, um crime único. O fatiamento dos depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem, ou seja, é o que configurou o crime. Assim, com a devida vênia, as posições divergentes, eu tenho por reconhecer não ser correta, sob a minha ótica, a existência de crimes múltiplos de lavagem. O ministro Nunes Marques divergiu totalmente do relator, julgando improcedente a ação. Entendo, diferentemente do relator, que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza, exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto. E o faço demonstrando inicialmente que, após encerrada a instrução, o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável, nos termos do artigo 156 do CPP, que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos tivessem negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora S.A. com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público.